onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do seu doce nosso Senhor, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu, e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Os irmãos podem se sentar. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. É uma bênção poder mais uma vez cultuar os irmãos, cultuar a Deus junto com os irmãos, para juntos louvarmos a Deus, porque Ele merece toda a adoração. Eu convido e faço um desafio a você a se desligar de tudo que está acontecendo lá fora ou as suas preocupações, e que a sua atenção se volte para esse momento, onde estaremos, a gente já cantou, onde a gente está ouvindo a palavra de Deus, e a gente vai continuar cantando a Ele. Querido Pai, obrigado por esse momento maravilhoso, obrigado por Tua graça tem nos dado a nossa vida. Obrigado por ter nos alcançado, Pai. Obrigado, Senhor, também por essa canção maravilhosa, onde diz a verdade que um dia a gente andou perdido e depois a gente encontrou o nosso Senhor, tivemos um encontro com Ele e Ele transformou o nosso ser. E hoje a gente vive para a glória dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado também por esses irmãos aqui, aqueles que não vieram. O Senhor possa ter um encontro com eles também, onde quer que estejam. Eu peço ao Senhor que, por favor, desafie os nossos corações, nos faça pensar a razão de termos vindo, e a razão maior é o Senhor, e é o Senhor que vai toda a nossa adoração, Pai. Clamamos a Ti por misericórdia,
porque ainda hoje a gente pecou e iremos pecar contra o Senhor. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, fomos libertos e todos os pecados que a gente, porventura, venhamos cometer e os que a gente já cometeu, todos foram perdoados por causa de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse ministério aqui da banda, os outros ministérios também que estão nesse momento trabalhando, e os irmãos que estão sentados também, estão prestando culto a Ti, Pai. Que esse culto seja aprovado por Ti e que o Senhor seja glorificado. Nos dirija, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Todo no Salmo de número 69. Salmo 69, um salmo de Davi. Vamos ler o Salmo 69 e o Salmo 70 também. Leio na NVI. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lançastes eu me afundo. Lamacentas, perdão. Como é que eu estou vendo lançastes? Nas profundezas lamacentas eu me afundo e não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou sufocado a devolver o que não roubei. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro em jejum, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, ó Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face, responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fiel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor.
Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, ajuda-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, mais uma vez, os que puderem. Nós agora vamos cantar e apresentar e convidamos os irmãos a aprenderem uma música nova. Ela é um louvor que trabalha em sintonia com o que a gente vai começar a estudar hoje na EBD, que é sobre o ser da igreja, a comunidade, e como o amor dentro dessa comunidade de Cristo, da nossa vocação, é o centro. Que o nosso amor é muito mais do que a gente fala, muito mais do que a gente prega. É tudo aquilo que a gente vive e demonstra de forma sacrificial ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido vocês a aprenderem, a louvarem conosco. Seu amor, Cristo deu sua vida por nós, e assim nós devemos amar aos irmãos, nossa vida ofertar. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vimos em nosso Senhor. Repartindo o que temos no mundo, ajudar estendendo as mãos, despojados de todo egoísmo, para que a graça abunde entre nós. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vimos em nosso Senhor. E assim vamos reconhecer que somos na verdade. Diante de Cristo teremos certeza da salvação. E assim vamos reconhecer que somos da verdade. Diante de Cristo teremos certeza da salvação. Não amemos somente em palavras, falar não completa
amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vimos em nosso Senhor. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vimos em nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, de noite a gente vai voltar a cantar ela, e a ideia é que a igreja esteja caminhando junto com a sua vida e a tônica dos ensinos que estamos aprendendo aqui como comunidade. Vamos louvar mais uma vez a Deus. Vamos, com o nosso coração contrito e aberto para a sua palavra, louvá-lo pela beleza de quem ele é e da sua santidade. A gente está aqui reunido como povo para celebrar esse Cristo, o qual motiva a nossa vida. E se há algo em nós que não tem se colocado nessa posição, que seja quebrantado agora. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Os irmãos, podem se sentar. Bom dia a todos. Nós vamos utilizar o nosso catecismo. Na verdade, vamos utilizar o nosso boletim agora e fazer um momento de catecismo. Então, se você não conseguiu pegar o seu boletim, pode se dirigir aí à entrada, não tem problema. Temos aí em cima do banquinho. Temos 3 perguntas para as crianças e uma pergunta para todos. Alguns irmãos têm relatado que têm utilizado o catecismo em casa, e principalmente o infantil, né? Em casa nós estamos tentando já há alguns meses fazer com a Sofia. Ela parou na pergunta número 6, então ela vai até a 6. Depois ela confunde as respostas. Mas tem sido uma experiência agradável, bem gostosa, trabalhar o catecismo com a Sofia. A pergunta número 13 é: onde está Deus? A resposta: Ele está em todos os lugares. Vou fazer a pergunta e vocês respondem. Onde está Deus? Ok. 14ª pergunta. Há quanto tempo Deus existe? São perguntas que as crianças fazem, né? Há quanto tempo Deus existe? A resposta é: Deus sempre existiu. Há quanto tempo Deus existe? Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Em que sentido o homem é um ser singular? A resposta: ele carrega em si a imagem de Deus. Em que sentido o homem é um ser singular? Muito bom. Pergunta número 8 diz assim: o que é declarado na lei de Deus nos 10 mandamentos? Recentemente estudamos sobre os 10 mandamentos aos domingos à noite, né? A resposta é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti ídolos em forma de qualquer coisa acima nos céus, abaixo na terra ou embaixo d'água, não te curvarás diante deles ou lhes adorarás. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Honra o teu pai e a tua mãe. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Vamos tomar fôlego e responder, mesmo que pausadamente. Pergunta é: o que é declarado na lei de Deus nos 10 mandamentos? Vamos juntos? Não. Amém. Quero chamar aqui o Timóteo. O Timóteo nesse mês, até julho, o Timóteo ele está de recesso no seminário e tem estado conosco aqui em forma de estágio e tem participado de algumas atividades, vocês já repararam isso. E parte do tempo dele conosco aqui aos domingos será utilizada, como vocês verão agora. Ele vai fazer uma breve reflexão
na carta de Paulo a Filemon. E esse conteúdo da carta de Paulo a Filemon tem tudo a ver com o que nós temos estudado aos domingos pela manhã sobre o que é igreja. Principalmente agora, hoje, nós começamos a falar sobre a comunidade. E a carta de Paulo a Filemon trabalha muito esse aspecto de comunidade na prática. Então, nós temos estudado sobre a teoria e então, Timóteo vai aproveitar alguns minutos agora para trabalhar alguns versículos conosco da carta. Vai ser um tempo bem interessante, vai observar o texto, acho que vai projetar o texto ali. Então, vai ser algo gostoso, curto, e depois nós damos sequência ao nosso material sobre o que é a igreja. E peço que os irmãos percebam como essas duas coisas falam entre si, como a carta a Filemon trabalha questões da vida da igreja e como isso é muito próximo, é muito prático do material que a gente tem dado aos domingos de manhã, tá bom? Então nós vamos refletir sobre esse trecho de Filemon, depois vamos continuar a nossa aula sobre o que é a igreja, e eu quero orar por esse momento agora. Querido Pai, nós nos alegramos com esse dia, é um dia de renovação, é um dia em que se inicia mais uma semana, e é mostra da Tua misericórdia para conosco. E nós louvamos o Teu nome, porque nesse dia podemos dedicar algumas horas para o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para rever irmãos, para encorajarmos uns aos outros. O nosso pedido é que o Senhor fale com o nosso coração nessa hora, fale através da Tua palavra, utilizando a vida do Timóteo, e que possamos sair desse encontro desejosos por viver realmente aquilo que o Senhor planejou para a igreja. Mesmo que isso custe sacrifícios, como custa, mas tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável, é muito melhor do que aquilo que nós planejamos. Então, ajuda-nos, dá-nos graça nessa manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Eu agradeço o privilégio em que Deus tem me dado de poder me aperfeiçoar para o ministério e de vocês como igreja, de me permitir servir, aprender com vocês e poder compartilhar um pouco, não necessariamente do que eu tenho aprendido pontualmente, mas compartilhar do que a minha própria vida tem experimentado e que compactua muito com o que a liderança tem almejado para a igreja, para a vida da igreja, né? Eu tenho aqui 10 minutos para a gente trabalhar. A gente vai pegar essa carta de Filemon, não sei quantos de vocês têm familiaridade com essa carta e com o conteúdo aí dentro. Ela não é muito exposta nas igrejas, porque é uma carta que tem uma tônica um pouco diferente. E se comparada a cartas como Efésios, Colossenses, Gálatas, dentre algumas outras cartas, Romanos, há muita densidade teológica ali dentro. E essa carta tem apenas 25 versículos e é uma carta direcionada especificamente no seu tom principal a um homem chamado Filemon. Então é a carta de Paulo a Filemon. Mas vamos tentar olhar para esse texto e descobrir o que Deus quer falar ao nosso coração, porque lá em 1 Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente tem que ter certeza de que o motivo de ela estar aqui à nossa disposição é para que nós nos pareçamos mais com Cristo, para que a nossa vida seja instruída, seja uma vida de justiça, uma vida de total comprometimento com Cristo. Irmãos, eu acho que isso compactua muito com o que Deus certamente quer falar à igreja, e Ele tem falado muito com a minha vida a partir dessa carta. Hoje a gente vai trabalhar com 3 pequenos versículos, eu não vou dar todo o panorama da carta, e a ideia é a gente ir comendo com um pouquinho cada domingo, mas comer bastante em substância e objetivo para a nossa vida. Então a ideia é a gente aprender um pouco
e também meditar para a nossa vida. O próximo slide, a gente tem os 3 primeiros versículos, e o que a gente pode tratar hoje é a identidade dos servos de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, esses são os 3 primeiros versículos, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu já peço desculpa porque eu tenho 10 minutos e eu vou correr bastante, eu vou falar um pouco rápido, mas eu espero falar o suficiente para que eu seja entendido. E vai ser muito valioso se depois das meditações algum irmão tem uma ideia, surgiu algo interessante do texto, vir falar comigo para a gente se enriquecer mutuamente, para a gente aprender junto, tá bom? Então esses são os 3 primeiros versículos e a gente vai estruturar um pouco eles e ver o que eles têm para entregar para a gente. No próximo slide, a gente já pode ver quem é o autor e o destinatário. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao amado Filemon. Então a gente tem o autor e o destinatário principal. Quem é esse Paulo? É o grande Paulo, apóstolo Paulo conhecido, que nesse exato momento estava encarcerado, ele estava preso em Roma, e ele escreveu essa seção, e acredita-se que nessa primeira prisão dele, ele escreveu cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A cidade onde Filemon morava era a cidade de Colossos. Então, provavelmente, a carta que foi levada foi juntamente com várias outras cartas que foram distribuídas. Porque aquela forma de encarceramento daquela época não era reclusa num presídio. Às vezes, eles tinham até casas onde eles ficavam e eram ali presos, às vezes eram calabouços. Mas crê-se que Paulo estava num ambiente não tão prisão domiciliar, como chamam, né? Então ele estava aguardando um julgamento, coisas do tipo, e os irmãos podiam ir lá, podiam ser instruídos, podiam aprender do apóstolo, mesmo que ele não pudesse sair dali. E ele envia essa carta a Filemon, isso já dá todo o contexto da coisa. Filemon era um dos seus irmãos em Cristo que provavelmente foi salvo no ministério de Paulo na cidade de Colossos. Ele manda essa carta, por quê? Porque Onésimo, um dos escravos, e a gente não vai entrar muito nessa questão sobre essa ideia, mas um dos escravos que trabalhava, que inclusive existia um outro sistema de escravidão daquela época, era um servo, mas era alguém que realmente estava preso ao serviço do seu senhor. Ele foge, encontra Paulo, e de alguma forma no ministério ali em Roma, ele se converte ao Senhor, esse escravo que fugiu da casa de Filemon. Só que na sua conversão, é pensado de que ele precisa retornar e resolver a sua pendência com o seu Senhor, apesar de esse Senhor ser um cristão. Isso não entra muito em debate sobre a legalidade da escravidão e tudo mais, porque muitas vezes a escravidão ali era como alguém que tem que pagar uma dívida que contraiu, pegou um dinheiro emprestado e não consegue pagar, então ele vai trabalhar ali para aquele homem até que ele consiga pagar. E a gente vê alguns outros exemplos disso na Bíblia, como, enfim. Mas a gente tem esses 2 principais. Antes de qualquer argumento, e olhando assim para o texto, o apóstolo se identifica em sua condição espiritual em exata semelhança com a sua condição terrena. Ele era um prisioneiro, mas ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se coloca nessa posição. Apesar de estar encarcerado, antes de tudo, ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Não é um prisioneiro de Roma. Não é prisioneiro de nenhum imperador. Ser um prisioneiro de Cristo e sofrer as consequências de se tornar um prisioneiro dos homens é um estabelecimento de autoridade do seu ministério e, consequentemente, dessa carta. Então, ele joga isso, Paulo, prisioneiro de Cristo. E a gente vê outras cartas falando, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, servo de Jesus Cristo. Ele fala, um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está dando distintivo. Olha, esse é meu cartão de visita. Esse é quem eu sou. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Desde já podemos ver a beleza do jogo de palavras que carrega nessa carta. Pois Paulo, um prisioneiro, intercede em favor de Onésimo.
um escravo, que a gente vai ver depois na frente da carta. De forma irônica, mas extremamente bela, Paulo só estava encarcerado porque havia se tornado um escravo de Cristo. E Onésimo só estava retornando ao seu Senhor, abrindo mão da sua liberdade, porque ele havia conhecido a esse Jesus Cristo. As consequências para a vida deles, o que Jesus fez a eles, sempre está extremamente conectada com a realidade e da relação com Cristo. A gente, na próxima slide, tem os destinatários secundários, que a gente vai ver. Aí ele fala, a igreja que se reúne em sua casa. Então, o principal é Filemão, mas ele sabia que isso ia ser lido e que serviria de instrução. Então, Filemão tinha uma igreja em sua casa, ele tem a irmã Áfia, não sabemos se ela é esposa de Arquipo ou de Filemão, mas tem Arquipo, que é dito como um companheiro de lutas. À frente, por favor, próximo slide, a gente vai ver o coautor da carta. É engraçado que Paulo fala, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Eu não sei quantas vezes vocês já viram isso, porque ele tem isso em 1 Coríntios, tem Tessalonicenses, tem Filipenses, Gálatas, Paulo e Timóteo, Paulo, Silvano e Timóteo. Você fala, mas só Paulo escreve, mas só Paulo fala, por que ele coloca esses outros? Essa é uma forma de ele identificar e mostrar que o ministério dele não é feito de forma solo. Como fez em outras cartas, Paulo cita com participação de Timóteo, e citá-lo publicamente valoriza o serviço de um fiel parceiro ministerial. Também agrega uma testemunha aos fatos que Paulo está descrevendo nessa carta, assim como acresce motivos, ele apresenta motivos de a igreja confiar em Timóteo. Paulo entrega sua reconhecimento a Timóteo, então fala, então confie também em Timóteo. Essa era uma das formas de se criar um discipulado e que a igreja crescesse. Próximo slide, por favor. Então, irmãos, já partindo para aplicações, o que a gente pode trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. É interessante ver que nesses 3 primeiros versículos a gente vê alguns adjetivos de todos aqueles que servem no reino de Deus. A gente vê algumas pessoas em um grupo. Mas olha só esses adjetivos destacados. A gente tem um prisioneiro de Cristo Jesus, um irmão, um amado, um colaborador, uma igreja, uma irmã e um companheiro de lutas. Nenhum nome que é citado ou nenhum grupo como a igreja é citado sem algum adjetivo que toca o reino de Deus. Paulo só cita todos aqueles que estão intimamente engajados com Jesus Cristo. E a gente acaba encontrando aqui que participar do ministério, assim como Paulo inicia falando, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo, participar, colaborar e avançar o reino de Deus é só feito por todos aqueles que têm alguma identidade em Jesus Cristo. Ser igreja, participar do ministério, o irmão, a irmã, você não fala isso para quem não está engajado com Jesus Cristo. Colaborador, Filemão colaborava, e a gente vai ver isso na frente, ele se engajava plenamente. Companheiro de lutas, esses são os adjetivos que eu acredito que tem que estar pulsando no nosso coração por sermos reconhecidos. Quando Jesus fala, e ele lembra os seus discípulos que eles sejam fiéis mordomos do que Deus tem lhe dado, e a gente vê isso muito exemplificado na mente de Paulo, a sua consciência da sua necessidade de estar comprometido. Olha o meu tempo. Por favor, e a gente vai para o último slide. Irmãos, sobretudo, e o ponto que eu quero deixar cravado, que Deus tem trabalhado no meu coração, a inabalável consciência de uma igreja que frutifica. Quando Paulo inicia essa carta, ele coloca prisioneiro de Jesus Cristo. Quando ele coloca esse adjetivo, ele está tão somente centralizando o seu ministério em Jesus Cristo e tudo o que ele faz, e como ele vai dizer em 1 Colossenses, 1 Coríntios, tudo faço por causa do Evangelho. Ele sofre, ele luta, ele trabalha, ele se esmera por causa do Evangelho de Cristo. Irmãos, se nós queremos ser cristãos que realmente, como temos aprendido, tomam o jugo de Cristo, são
discípulos de Cristo. Como o irmão Gideão citou, há como você conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas não plenamente tomar o discipulado e o senhorio dele em tudo. Igrejas somente frutificarão quando cada cristão ter a consciência de que é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso que eu trago para você. A vida cristã não é fácil. Paulo estava encarcerado. Paulo só se tornou um preso e ele foi morrer provavelmente na cadeia, na sua segunda prisão, porque ele se tornou um escravo de Jesus Cristo. E Onésimo, vivendo livremente, curtindo a vida livre dele, provavelmente ele roubou do seu Senhor, conhece Jesus Cristo. Agora ele pensa, cara, eu preciso voltar para lá. E quem sabe eu vou morrer escravo para o resto da minha vida. Ser cristão não é uma questão de viver a sua melhor vida nos parâmetros do mundo, mas é se tornar um escravo de Cristo para receber as bênçãos eternas. E isso afeta a igreja. Cristãos que não têm a consciência de que estão escravizados em Jesus Cristo destroem, corroem e não agregam com a comunidade. Somente esses que têm esses adjetivos e que têm essa consciência de que estão algemados a Jesus Cristo vão abençoar o reino de Deus e edificar a igreja. Tá bom? Vamos orar agora e pedir para que Deus nos trabalhe isso. Pai, muito obrigado pela oportunidade de, nesses 3 pequenos versos, nosso coração ouvir um pouco, nossa mente pensar, e toca o nosso íntimo, Deus. Aqui nós vemos como o teu reino era avançado, como os irmãos das igrejas mais primitivas faziam, e a gente vê uma honestidade muito grande com o teu evangelho, Pai. E tem faltado tanto isso nos nossos tempos. O evangelho tem se tornado mera faixa para se colocar na testa, mero post, mera camiseta. Deus, o Senhor nos quer algemar, e isso vai fazer efeitos como esses cristãos fizeram lá atrás. E como muitos têm trabalhado hoje. Que cada irmão aqui ache alguma área que não tem se tornado um escravo de Cristo. E certamente, Deus, eu acho que quando nós entendermos que estamos escravizados a esse Senhor, o melhor Senhor que existe, nós realmente estaremos livres. Em nome de Jesus, abençoe a continuidade da CBD. Amém, Pai. Timóteo se junta a gente hoje. Estamos falando sobre igreja, especificamente hoje, sobre essa comunidade. Falamos semana passada sobre os discípulos de Jesus, apresentamos uma definição sobre igreja. E hoje vamos falar sobre essa parte coletiva. Falamos semana passada sobre essa parte mais individual do discípulo, seguir a Jesus e transformar-se ser coberto com a poeira dos pés de Jesus. E hoje vamos falar sobre esse ajuntamento que passou a ser chamado de igreja. Eu queria começar perguntando para os irmãos como é que os irmãos se relacionam com a igreja, qual que é a importância que a igreja tem, como os irmãos encaram a igreja, quais são as preocupações, as expectativas, ou se sei lá, sempre fui para a igreja e estou acostumado a ir para a igreja, mas nunca pensei nessa minha relação com a igreja, nessa minha experiência de igreja. Quem quer começar a falar? Bom, pensando no que eu e minha família temos aprendido desde que a gente chegou aqui, na igreja não como o prédio, mas as pessoas, acho que eu posso responder a pergunta do Gideão de 2 formas. Então, em relação à
aquilo que é institucional. Então, servir na igreja alguma coisa, para mim e para minha família, a gente tem entendido isso como prioridade. Então, a gente, sendo prioridade, a gente se organiza em torno das coisas da igreja, e aí, para o que sobrar tempo e recursos, a gente faz outras coisas. E pensando que a igreja não é o prédio, a gente tem se desafiado a ter um contato cada vez maior com os irmãos, seja mandando mensagem, seja buscando saber, seja visitando. Então, e isso entra na questão da prioridade também. Então, às vezes a gente tem desejos de fazer outras coisas, de dedicar tempo a outras coisas, mas aí a gente entende que a gente tem sido chamado para servir a igreja e aos irmãos, e sendo isso prioridade, a gente abre mão de outras coisas. Então, acho que eu resumiria na palavra prioridade. Rafael disse que a igreja tem sido prioridade na vida dele, na vida da família dele. O engajamento no dia a dia da igreja, no envolvimento com as atividades da igreja, com as pessoas, isso eu sei que varia bastante de pessoa para pessoa. Pessoas que são mais engajadas, outras um pouco menos engajadas. Eu gosto de participar das atividades da igreja, das atividades regulares da igreja. Mas vou pouco à casa dos irmãos, tenho pouco contato pessoal com os irmãos, mas gosto de participar das atividades da igreja. Então eu sei que varia muito. Então podemos ter experiências diversas aí. Quem mais quer falar sobre como tem encarado essa vivência de igreja, esse negócio de ser igreja e tudo mais? Quem mais? Só um instantinho o microfone. Acho que tem um ponto de servir, né? Que o Rafael falou, você falou também que é muito importante como igreja. Tem até um pastor que fala que o cristão que não serve, não serve. E eu cresci assim, sempre servindo, e eu gosto demais. Eu vejo a igreja também, às vezes, quando uma pessoa está passando por um problema, o irmão chega para trocar ideia, para compartilhar, às vezes para chorar junto, para estar orando. E na hora da alegria também, né? Ficar feliz pelo irmão que conquistou alguma coisa, que às vezes estava ali em oração pedindo por aquilo, por um emprego, por uma bênção. Eu olho a igreja entre pessoas desse jeito. Ok, Carlinhos disse que gosta da interação, da comunhão e do serviço uns aos outros em comunidade. Quem mais quer falar aí sobre as experiências que tem tido com a igreja? Minha mãe? Para mim, a igreja, eu vejo igreja, nós somos igreja. Nós intitulamos o prédio onde a gente se reúne como a igreja. E às vezes a gente usa esse termo, estou indo à igreja. É um modo de falar, nós somos igreja. Agora, o prédio onde nós se reúne, o tempo que a gente fica junto, eu vejo assim, como um tempo reservado para o Senhor. Não que na nossa casa nós não tenha também um tempo que nós deixa todos os nossos afazeres e tiramos um tempo para orar, ler um texto, falar com o Senhor, mas parece que não faz assim, o mesmo efeito, não tem aquela comunhão da gente estar vendo o irmão, saber que o irmão está bem, o irmão está na igreja. Quando o irmão não está, a gente fica pensando, será que aconteceu? O irmão não é de faltar, hoje ele não está no culto. Então, isso para mim faz parte de uma ligação com Cristo e uma ligação um com o outro. Por isso, existe esse período para a gente estar reunido num templo que a gente intitula como que ele seja a igreja. Exatamente. Eu gosto de pensar, quando pensamos no prédio, eu gosto de pensar no prédio como lugar santo. Não num termo de ser sagrado, mas é o lugar que separamos para o culto. Então, o local santo nesse sentido, é o lugar que separamos para o culto. Se separarmos o culto para fazermos numa chácara, como fazemos quando é batismo, quando é retiro, então lá na chácara nós vamos para o lugar santo, porque separamos aquele local para o culto. E pode ser qualquer lugar que a gente separe
para o culto, para essa finalidade do culto, eu gosto de pensar como um lugar santo, um lugar separado para o culto. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho tido com esse negócio de igreja. Gosto muito de participar das atividades, como eu já falei, e de um tempo para cá eu percebi que me preparava pouco para o culto congregacional com igreja. E de uns tempos para cá a gente tem tentado em casa se programar um pouquinho mais, tentar dar um pouquinho mais de importância. Então eu percebi que quando vou dormir um pouco mais cedo no sábado, é mais fácil acordar no domingo pela manhã. Eu percebi que quando durmo um pouco depois do almoço no domingo, eu tenho menos sono no culto da noite. Então, pelo menos no final de semana, eu tenho procurado, em casa a gente tem procurado se envolver um pouco mais com a dinâmica da igreja. Então, se os irmãos começarem a cochilar aí daqui a pouco, pode ser pela minha voz de locutor de aeroporto, mas pode ser também porque foram dormir tarde ontem à noite, não conseguiram acordar hoje como deveriam e tal e tudo mais. Então, é importante que a gente pense um pouquinho qual que é a nossa dinâmica com a igreja, qual que é o nosso envolvimento com a igreja, ou simplesmente eu acordo assim, opa, hoje é domingo, hoje é dia de ir na igreja, tem que ir lá no culto e tal, assim, acontece, é domingo não tem nada para fazer e tal, então vou lá na igreja. Acho que não é esse o caso dos irmãos aqui, também não estou querendo dar canelada em ninguém, só estou querendo levantar esse pensamento que precisamos dissecar isso, precisamos pensar um pouco mais qual tem sido a nossa vivência com a igreja. Estou em Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Carta de Barnabé aos Hebreus, por minha conta aí. Quem quer ler esse texto? Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. O Carlinhos vai ler, acho que o Carlinhos já tinha levantado a mão para ler. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Ok, começamos pensando um pouco mais sobre isso, sobre o estímulo que esses discípulos de Jesus têm às boas obras, também a se reunirem, a se encorajarem, a se edificarem mutuamente. Parece que a igreja que foi endereçada essa carta, parece que a igreja está deixando um pouco de lado esse negócio de se reunir, esse negócio de se encorajar, se é que foi uma carta específica para algum lugar, ou se não foi uma carta circular. Mas o fato é que Jesus tem os seus discípulos, e depois ele diz assim, olha, eu também terei a minha igreja, e ele vai falar isso para Pedro, Mateus 16, ele fala, olha, eu também terei a minha igreja, que é essa comunidade de discípulos de Jesus, e essa igreja vai se reunir. Para quê? Para se estimularem ao amor, para se encorajarem às boas obras, para um crescimento mútuo, para uma edificação mútua. Começamos por isso, por essa importância de nos ajuntarmos, de estarmos estimulando, afiando, preparando um ao outro. Ok? Nós vamos observar a partir de agora como é que os primeiros discípulos de Jesus fizeram isso, começando ali com aquele grupo em Jerusalém, quando há o Pentecostes, e depois avançando e vendo outras comunidades além de Jerusalém, né? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos a tendência de achar que a igreja, como a chamada primitiva, era só aquele grupo de Atos 2, né, em que eles se reuniam, no partir do pão, na comunhão e tal. Aquilo é o que a igreja em Jerusalém fez. Depois o evangelho começou a se espalhar por outras regiões que não eram mais dominadas por judeus, regiões em que moravam os não-judeus, né, os gentios ou chamados pagãos.
e como as igrejas se comportaram nesses ambientes, né, composta por judeus e não judeus, e às vezes só por não judeus, né? Então, nós vamos ter o nosso intervalo agora, 10 horas, e temos 10 minutos aí para tomar aquele cafezinho, chazinho. Meu outro aviso é para os pais que têm crianças pequenas, assim como eu tenho crianças pequenas. A Aline e eu temos entendido do Senhor que a gente tem que compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. Então, sem ser quinta-feira agora, dia 1º, na outra quinta-feira, dia 8, nós teremos um encontro presencial aqui na igreja com os pais de crianças pequenas. Então, se você tem filhos pequenos, até uns 5, 6 anos, nós estaremos aqui na quinta-feira, dia 8 de julho, eu vou repetir isso mais algumas vezes, para a gente tratar de algumas coisas, como, por exemplo, como instruir meu filho durante o tempo de culto. Acho que os irmãos têm percebido que nós temos usado o tempo tanto na EBD como à noite, as crianças têm estado juntas, e aí a ideia é instrumentalizar ou ajudar os pais a terem recursos de o que eu devo fazer durante a semana para desenvolver a concentração do meu filho, como eu posso ajudar meu filho a prestar atenção no culto em alguns momentos, enfim, algumas coisas assim que vão ser úteis. Então, longe de mim dizer que eu tenho a resposta para todas as coisas, não, mas um tempo da gente compartilhar ideias e de crescer junto no Senhor. E também deixa um desafio para a igreja, né? Aqueles que não têm filhos pequenos podem servir também, ajudando, principalmente no caso de mães solteiras, ou quando tem alguém por exemplo, quando o Zé está pregando e daqui a pouco ele vai ter 8 filhos, então a Tamires não vai conseguir ficar com os 8 filhos de uma vez, então os irmãos podem ajudar também. Eu posso dar um rápido testemunho? Semana passada, eu e a Aline, a gente estava com os 3 ali, e o Isaac estava meio inquieto, aí o Pedro do Gideão chamou o Isaac foi para o colo dele, e pasmem, ele ficou sentado uns 30 minutos, o que ele não faria no meu colo, nem da minha esposa. Então são oportunidades que os irmãos têm também de servir uns aos outros, ajudando no cuidado com as crianças, lembrando que elas também fazem parte da igreja, né, parte do que tem acontecido aqui. Então, semana que vem, durante a EBD, teremos assembleia pela manhã, e no dia 8, um treinamento com os pais de crianças. É isso. Muito bom. Nós vamos, então, observar como é que os primeiros discípulos de Jesus entenderam e praticaram essa questão de que são chamados a se reunir. Então, nós vamos passear por várias passagens agora, tá? Preciso que vocês se prontifiquem aí para fazer a leitura, e o Pedro hoje é a vez dele de correr a meia maratona. Semana passada foi o Abel. Atos 2:46, quem pode ler para nós essa passagem? Atos 2:46, a irmã Rosa. Uma outra pessoa, capítulo 5 de Atos, versículo 42. Quem pode ficar com 5:42? A Sara. Capítulo 20, versículo 20 de Atos. 20. Gil. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. O irmão João Silva. Carlinhos, fica com Colossenses 4:15. Então vou repetir as passagens à medida em que os irmãos forem lendo. Se você quiser acompanhar, pode abrir em alguma delas, tá? Atos 2:46, Atos 5:42, Atos 20, 1 aos Coríntios 16, 19, Colossenses 4:15. Então, irmã Rosa, pode começar aí, Atos 2:46, por favor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 5:42. Quem ficou com 5:42? A Sara. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo.
Enquanto os textos são lidos, preste atenção quando é que eles se reuniam, tá? Atos 20, 20, quem ficou com esse? Atos 20, 20 é o Gil. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ok? Quando é que eles se reuniam e onde se reuniam, né? O texto de 1 Coríntios 16, 19, ficou com o irmão João Silva. A igreja da Ásia vos sauda. Saudo-vos afetuosamente no Senhor, Aquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ok? Colossenses 4,15, está chegando o microfone aí, Carlinhos. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Muito bom. Algumas perguntas sobre essas passagens que foram lidas. Quando é que essas pessoas se reuniam? Todos os dias, certo? Todos os dias. Vocês lembram quantos homens, pelo menos, se converteram a Jesus em Atos capítulo 2? Houve um acréscimo aos discípulos de 3.000. Imagine 3.000 pessoas se reunindo no mesmo lugar todos os dias. É possível isso? Bom, possível é. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer é: aonde é que eles se reuniam? Nas casas. E o que mais? Tem mais alguma outra informação? No pátio do templo, certo? Então eles se reuniam lá no pátio, que provavelmente comportava um grupo grande de pessoas, mas eles se reuniam nas casas. E as casas, eu não sei quem tem uma casa aqui que comporta 3.000 homens, tirando as esposas e crianças. Acho que ninguém, né? Bom, se tiver, convide aí a gente a participar de um churrasco lá na sua casa. Não havia nenhuma casa que comportava mais de 3.000 pessoas. Então, provavelmente, essas pessoas se reuniam em grupos menores, maiores, regularmente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você ler Atos, há outras passagens em que, por exemplo, o apóstolo Paulo ia até um rio, onde as mulheres provavelmente lavavam as roupas e também tinham orações. E ali ele evangeliza aquelas mulheres, elas se convertem a Jesus e as reuniões continuam acontecendo à beira do rio. Então, a primeira pergunta é: quando é que eles se reuniam? Qual a resposta? Todos os dias. A segunda é: aonde eles se reuniam? Nas casas, no pátio do templo, aonde dava, certo? E é interessante uma outra referência que lemos: a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, que se reunia na casa, eu esqueci o texto que o Carlinhos leu, mas também é uma igreja que havia na casa de alguém, certo? Então, algumas casas passaram a ser o ponto de encontro, né? A carta de Paulo a Filemon deixa claro que havia uma igreja que se reunia ali na casa de Filemon. Ele provavelmente era um homem de posses e tinha uma estrutura que comportava um grupo ali se reunindo, né? Então, os primeiros discípulos, eles fizeram aquilo que lemos em Hebreus. Eles perceberam a necessidade de estimular uns aos outros ao amor, às boas obras. Eles se reuniam e eles se animavam. E eles faziam isso em grandes grupos, em pequenos grupos, tanto no templo, quanto nas casas, em qualquer lugar, diariamente e de forma natural e espontânea. Provavelmente não havia um boletim informando quando é que as reuniões iriam acontecer. As pessoas simplesmente sentiam necessidade de se reunirem juntas. É isso que a gente lê nesses textos que vimos aqui. Tá bom. Vamos para mais duas referências agora. Deixa eu só... Algo que eu acho interessante é que... Algo que eu tinha muito é a complexidade de entender a diferença entre igreja de Atos ou a igreja primitiva e as igrejas
locais, os grupos, as reuniões, porque nós temos essa mente de que todos nós somos a Igreja Universal, todos nós, independentemente do nossa localidade, somos igreja, mas nós temos essa responsabilidade. Então, é certo que quando o irmão Gideão leu aqui de Hebreus, que ele fala, não deixamos de nos congregar, de estar junto, ele não estava falando para a gente de outra cidade, que a lei da outra, então falando, cara, a gente tem que se juntar como um só povo. Então, essa distinção é muito interessante. Em Atos 20:20, ressaltando, ele deixa bem claro, indo de casa em casa. Então, quando a gente vê uma igreja em Jerusalém amadurecendo nessa convicção, e uma das partes de amadurecimento deles eram as reuniões em blocos. Então, nós somos uma igreja aqui bem definida, mas estamos dentro de um grupo maior chamado Igreja de Cristo. E como nós vamos nos reunir é algo muito importante, mas é certo de que temos responsabilidades, principalmente com o grupo local que Deus nos deu para ter responsabilidade. Porque quando Paulo fala sobre dons e que toda igreja é um corpo e que nenhum membro pode faltar, eu não posso falar, porque tem um japonês que se converteu que ele nunca me dispensou nenhum dom, não faz sentido. O que faz sentido é o grupo reunido aqui, cada um dispensando e se cuidando mutuamente. Nessas reuniões que aconteciam diariamente, nós já vamos ver o que aconteciam nessas reuniões. Porém, perceba como algo que se ressalta na leitura do Novo Testamento, em especial em um dia específico da semana. Atos 20, versículo 7, quero convidar todos a lerem juntos esse texto aí. Atos 20, versículo 7. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Aqui é aquela passagem em que o jovem Eutico cai da janela lá, porque Paulo está falando há muito tempo, ele está meio empolgado lá. Ele desce a escadaria, ressuscita o jovem, leva lá para cima e volta a pregar, e prega até o raiar do dia. Mas perceba que dia é que eles estão se reunindo aqui. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. E o que eles fazem nesse primeiro dia da semana aqui? Partir o pão. O partir o pão é uma referência clara a algo que os primeiros discípulos de Jesus faziam desde o princípio. Qual é essa referência? O que representa o partir o pão? Ceia. Né? Sim, o partir o pão significa comer, e eles não tinham a ceia como algo separado de uma refeição. Então eles tinham refeições juntas, mas o partir o pão trazia muito luz àquilo que Jesus fez na última ceia, né? Ele partiu o pão. Então eles se reuniam no primeiro dia da semana, e pelo menos nesse dia aqui, nós vemos que eles partiram o pão juntos. Provavelmente era um dia especial, porque o Paulo ia viajar na segunda-feira, e ele aparece lá, e tem que falar com todo mundo. Então, ele encontra todo mundo reunido nessa igreja, nessa localidade, e fala a todo mundo ali naquele dia. Tem uma outra passagem que também demonstra que o domingo, de alguma maneira, era um dia em que as pessoas, essa comunidade, ela se reunia em maior número. Era o dia em que a turma toda estava reunida, o bando todo. Perceba em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Eu vou ler os versículos 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar.
O que o Paulo está dizendo aqui é, eu estou levantando uma oferta, na verdade as igrejas estavam levantando uma oferta para ajudar a igreja em Jerusalém que estava passando necessidades. E ele diz, no primeiro dia da semana, aquilo que vocês ajuntaram, guardem, para que quando eu chegar aí, não fiquemos batendo de porta em porta, falando, irmão, aquela oferta que você falou que ia dar, traz aí agora. Não, já juntem tudo isso no primeiro dia da semana. Eu disse a mesma coisa para a igreja na Galácia e estou dizendo para vocês aí. O que parece que Paulo está considerando é que essa comunidade aqui em Corinto, ela se reunia em sua totalidade, pelo menos no domingo, nesse primeiro dia da semana. Então ele diz, nesse primeiro dia, que provavelmente todo mundo vai estar reunido, cada um traga aquilo que quer ofertar, a gente já junta todo esse valor e fica mais fácil para encaminhar depois para os irmãos em Jerusalém. Então, o Novo Testamento nunca diz que a igreja deveria se reunir no domingo, não há uma ordem para que isso aconteça. Mas foi a maneira em que os primeiros discípulos de Jesus fizeram. Provavelmente em alusão ao primeiro dia da semana, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Então ele morre na sexta e ressuscita ao terceiro dia no domingo. Então, aquela comunidade de discípulos começou a se reunir no domingo, relembrando o dia da ressurreição. E, obviamente, isso passou a ser um costume, uma tradição, pelo menos em toda a igreja, em que toda a igreja se reunia. Não quer dizer que eles não se reuniam durante a semana, como a gente já viu que eles se reuniam. Mas no domingo, pelo menos, parecia que todo mundo estava junto. Tudo bem até aqui? Pergunta? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma observação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando acontece esse acréscimo de 3.000 pessoas, pelo menos, lá na festa de Pentecostes, o pessoal tinha se achegado para a festa de todas aquelas regiões e tal, ali da Palestina, tudo. Quando termina a festa, esse pessoal volta, cada um para as suas casas, então esse pessoal se espalha. Esse pessoal se espalha e passa a se reunir, como o José bem disse, nas casas das pessoas. Quando acontece o apedrejamento de Estevão, Atos 8, e o pessoal é forçado a se espalhar e a anunciar as boas novas do reino, começa a pipocar a igreja em tudo quanto é região, em tudo quanto é lugar. E esse ajuntamento de pessoas passou a ser conhecido como igreja, passou a ser chamado de igreja. Então, quando Paulo escreve as suas cartas, ele endereça a maioria delas a alguma igreja. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, e assim ele vai. Os irmãos lembram bem as 7 cartas do anjo à igreja, em Apocalipse, a igreja que está lá, a igreja... Vamos ver esse texto, vamos ver, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Ele começa dizendo assim: capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então ele vai dizendo, há uma igreja em Éfeso e eu quero que escrevam alguma coisa sobre essa igreja. O verso 8 diz assim, ao anjo da igreja em Esmina, escreva. Há uma igreja que se reunia em Esmina. Verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira. Capítulo 3, verso 1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes. 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia, e aí vai, etc. Então, esse ajuntamento de pessoas, seja para o culto, seja para reuniões mais informais, onde eles compartilhavam as refeições e cantavam, etc. e tal, passou a ser identificado como igreja. Há um grupo lá, há uma igreja que se reúne em tal localidade, em tal cidade,
na casa de fulano, de Áquila e de Priscila, como foi identificado, como falamos agora há pouco. Então, era identificado dessa forma. Existe um ajuntamento de pessoas. Quem é esse ajuntamento? É uma igreja aí que discute a respeito do Cristo e das coisas do reino, lá em tal cidade, ou na casa de fulano. E assim passou a ser conhecido esse ajuntamento de pessoas. Ok? Alguém tem alguma observação? Toquemos em frente, então. Seguindo com essa ideia, a gente tem que, em cada localidade, região, cidade, vilarejo, a gente encontra esse juntamento, chamado às vezes de assembleia, ajuntamento, de discípulos que passou a ser chamado de igreja, não só quando se reunia em culto, mas em todos os momentos da vida. Alguns irmãos que... perdão. Tá, é o 4 agora, então. Uma coisa que eu queria deixar nesse ponto é que a gente vê regiões e cidades. Então fala assim, então a gente tem uma igreja em Éfeso ou uma igreja em Gálatas. A gente acabou de ler que em Corinto, quando Paulo fala para que se coletasse, ele falou as casas, ele fala pequenos grupos daquela cidade. Então a gente naturalmente, numa leitura desses pontos, a gente vai vendo um amadurecimento daquele grande ajuntamento que foi descobrindo o que significa esse estilo de vida comum e como ser igreja começou a se tornar um bloco, principalmente porque a expansão do evangelho fazia isso. A gente vê o carcereiro que se converte, ele e toda a sua casa se convertem. Então a gente tem quase que um novo núcleo. Aí podia ter servo, quem morava com ele, grande parte dali se tornava uma nova comunidade que ia se espalhando para aí. A gente vai para o quarto ponto. A igreja é convocada a se reunir, oficialmente ou não, porém regularmente para amar a Deus. Esse é um dos pontos que a liderança aqui estabeleceu e a gente tem visto isso nos slides. A igreja faz isso através de... Quem pode abrir aí em Mateus 6, de 9 e ler do 9 ao 10, por favor, Mateus 6. Outro irmão que puder abrir em Salmo 100, alguém pode? Vamos identificar, por favor, Mateus 6. Quem pode? Quem ainda não leu de preferência. Irmão, Mateus 6, do 9 ao 10. Quem pode ler Salmo 100, por favor? A nossa irmã Ivone. A gente tem João 15. Lá atrás, alguém indicou João 15. Por favor, lê do 8 ao 12. E acho que é Atos 2, 42. Alguém mais? Vamos começar a leitura, Mateus 6, do 9 ao 10, por favor. Oi, irmã. Ok, irmã. E daí, irmão, você abre em Salmo 100, por favor. Isso, por favor. Do 9 ao 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, irmã. Aqui a gente tem o primeiro ponto, atitudes santas. Uma igreja que ama a Deus como seu propósito, vive de tal forma que o reino de Deus, como é estabelecido no céu, os anjos o servem, todo o poder de Deus é plenamente exaltado. Na terra onde Ele estabeleceu para si um novo povo, esse povo age de forma reverente, de forma submissa e de forma totalmente santa, separada, diferente. O reino de Deus é estabelecido através de um povo que vive de forma diferente dentro dessa terra. Então, uma das marcas dessa igreja que ama a Deus é através de atitudes santas. E agora a gente vai ver sobre louvores e cânticos a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graça e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Uma igreja, isso é mais do que liturgia, irmãos, e a gente tem que entender isso com clareza. Louvar a Deus aqui nesse ambiente não é porque a gente só gosta de louvar, e é até algo para se pensar, por que a gente gosta tanto de louvar? Porque foi o próprio Deus que fez isso. As poucas vezes onde a gente tem descrições de visões dos profetas, dos servos dele, de como é no céu, a gente vê louvores. E esse Deus sempre estabeleceu para si louvores, e a gente vê isso desde o Antigo Testamento. E algo muito importante de ser estabelecido, como o Salmo 100 que o irmão leu, é claro, a gente celebra e rende louvores a Deus por causa de quem Ele é. Quando o salmista convida as pessoas a fazer isso, ele não está falando porque é gostoso a gente cantar uma música qualquer. Deus quer ouvir uma música qualquer? Não, Ele quer render o rendimento de louvores a Ele. Então, uma comunidade cristã que ama a Deus centraliza os seus louvores a Deus, em quem Ele é e no que Ele gosta de ouvir. Então, isso é muito importante. O próximo ponto é frutos de amor em Cristo. João 15, do 8 ao 12. Algum irmão, por favor? João 15, do versículo 8 até o 12. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Obrigado, irmã. Aqui, Jesus é muito claro. Meu Pai é glorificado quando vocês frutificam. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. Como a gente vai vendo aqui, principalmente na parte do João 14, 15. E a glória de Deus é rendida. A gente demonstra o nosso amor a Deus quando a gente frutifica de acordo com aquilo que a gente está conectado. A gente só glorifica a Deus quando frutificamos em Jesus Cristo. Essa é uma conversa que pode ser desenvolvida. Não sei se o Zé ou o Gideão querem comentar algo sobre o que verdadeiramente são esses frutos que glorificam a Deus, porque eu acho que a grande confusão das nossas igrejas hoje em dia e da diversidade é que todos acham que estão fazendo bem ou bom. Se você perguntar o que é fazer frutos, é muito controverso o que é um cristão que frutifica. Mas esse texto ele deixa bem claro, a obediência a Cristo é o caminho dessa frutificação. Não tem como frutificar em Cristo sem ser obediente. Ele logo diz, a minha obediência é quando vocês amam-se, quando o amor é pleno. E daí a gente cantou a música mais cedo. O que é o amor? É algo mais do que palavras, é mais do que dizer Deus te abençoe, meu irmão. E ele vai expandir em 1 João 3, 16, 17, ele fala, se alguém vê um irmão passando necessidade e lhe fecha o coração, como ele pode dizer que ama? Se eu vejo meu irmão passando necessidade, se eu vejo a vida dele, no mínimo o que eu vou fazer, eu vou interceder por ele, mas esse é o mínimo que eu posso fazer, porque Deus me deu mais do que a oração. Apesar de ser muito importante, Ele quer o serviço pontual.
e esse é um grande exemplo de Cristo, que a nossa igreja acaba se esquecendo. Os frutos são a marca. E eu acho que o último ponto é a celebração da ceia do Senhor. É uma das marcas de uma igreja que ama a Deus. Em Atos 2:42. Por favor, alguém pode ler para a gente? Pode, claro. A irmã Ivone. Atos 2:42. Texto bastante usado por nós aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, obrigado, irmã. A gente tem claramente que, e a gente vai ter aqui 1 Coríntios 12, que a gente geralmente vai lendo nos nossos momentos de celebração da ceia do Senhor, mas a grande ideia é que essa compreensão dessa relação de igreja é muito expressa em algo bem tangível, como a ceia, como o repartir. E o exemplo principal disso é o próprio Jesus, que partiu o pão com seus discípulos, né? Alguma contribuição daqui, alguma pergunta? A gente tem esses quatro, então, recapitulando, o amor a Deus é expresso pela Igreja de Cristo, com atitudes santas, louvores e cânticos a Deus, frutos de amor em Cristo e celebração da ceia do Senhor. Alguma consideração, pergunta, contribuição? Senão a gente vai seguindo. Bom, isso significa, então, que uma igreja que diz que ama a Deus, mas não se dedica a atitudes santas, não entoa louvores e cânticos a Deus do jeito que Ele gosta e não do jeito que a gente gosta. Uma igreja que diz que ama a Deus, mas não frutifica, e frutificar não é só ser uma pessoa melhor. No discurso de Jesus em João 15, como foi lido, é amar uns aos outros. E isso é produzir fruto. E uma igreja que não celebra a ceia do Senhor, ela pode dizer que ama a Deus, mas na prática não está amando a Deus. Eu comentei domingo passado sobre tradições que nós acabamos criando ou herdando, e uma das heranças que temos é um costume antibíblico de pessoas desconsiderarem totalmente a ceia do Senhor, de não se prepararem para a ceia do Senhor, e de, quando a igreja se reúne para participar da mesa do Senhor, crentes no Senhor deixam de participar da mesa do Senhor, por uma decisão pessoal, ou porque alguém está forçando e dizendo: você está de disciplina e não pode participar da ceia hoje. Quem é você para dizer que alguém não pode participar da mesa do Senhor, sendo um crente no Senhor? E mesmo que você diga: não, hoje eu não estou bem para participar da mesa do Senhor, é aí então que você deveria participar, porque essa é uma reafirmação da nossa comunhão, do perdão dos nossos pecados. É Deus dizendo: realmente você nunca está apto para participar da ceia, você sempre está falho, e é por causa da ceia, do que ela relembra, do que ela celebra, que você pode estar na minha presença. Então, uma igreja que realmente ama a Deus participa da ceia, e o momento de ceia deveria ser o momento de maior celebração da comunidade. Então, a igreja que ama a Deus, ela pensa nessas coisas. Eu vou introduzir o próximo e o Gideão vai desenvolver um pouco mais. Como está na nossa frase aqui, uma igreja é chamada a amar a Deus e chamada a amar o próximo. E quem é o próximo? É aquele que está próximo. E quem é que está próximo de você nessa hora? Olha para o lado. Pode olhar. Qual a primeira pessoa que você viu? Esse é o seu próximo. Agora olha para o outro lado. Qual a primeira? Olha para o outro lado, pode olhar. Qual a primeira pessoa que você viu? Esse é o seu outro próximo. Há uma tradução, quando esse texto é traduzido para a língua inglesa,
eu não vou ousar falar a palavra em inglês, mas a palavra traduzida nas versões norte-americanas é vizinho. Vizinho. Então, ame o seu vizinho. Não aquele que mora ao seu lado, mas aquele que está ao seu lado. Então, a igreja é chamada a amar o próximo. Quem é o próximo? Para quem eu estou vendo, para quem eu estou olhando. Hoje, quem é seu próximo é quem está do teu lado aí. Daqui talvez a 1 hora, quem é o seu próximo é com quem você vai participar de uma refeição na hora do almoço. Talvez o seu próximo seja aquele que pare você no farol pedindo uma esmola. Aquele é o seu próximo, naquele momento. Talvez o seu próximo seja aquela pessoa que vai te atacar ou vai te ofender com palavras em um outro momento. Talvez será o seu patrão no trabalho, talvez vai ser aquela pessoa, aquele colega de trabalho, aquele amigo ou inimigo, enfim, o próximo é aquele que está próximo. E uma igreja que ama a Deus, ela ama o próximo. Como que ela faz isso? Tem um texto que resume a postura da igreja em amar o próximo. Vamos abrir em 1 de João, capítulo 3. 1 João 3. Primeira de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Primeira de João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor. Deus está dizendo, nisto nós conhecemos o amor. O que é amor? É um sentimento que nasce, brota no coração e pode desaparecer a qualquer momento? Não. A definição de Deus é, Cristo deu sua vida por nós. E isto é amor. Isto é o amor. Uma decisão de se sacrificar. E aí, João continua, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Uma coisa é falar sobre o tema amor. Outra coisa totalmente diferente é vivenciar o que o amor realmente significa. Ele dá a teoria. Primeiro ele diz, amor é isso. Cristo deu sua vida por nós, então nós devemos dar a nossa vida pelos outros. E aí a gente poderia dizer, amém, João, é isso mesmo, vamos fechar a Bíblia e ir embora para casa, temos de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ele então já diz, não é isso, não fecha a Bíblia agora não. Olha o próximo versículo é, se você tem bens nesse mundo, e qualquer pessoa tem bens no mundo, pode ter poucos, mas tem alguma coisa. Ele diz, se você tem bens no mundo e você vê o seu irmão em necessidade, e você fecha o coração para ele, isso significa, você vê a necessidade do outro, mas simplesmente ignora a necessidade do outro. Ele diz, como é que o verdadeiro amor, o amor de Deus pode estar em você? Não está. Então na teoria você diz que ama, mas na prática isso mostra que você não ama, você não conheceu o amor ainda. Amor é prático, e é isso que ele diz no versículo 18. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. O amor verdadeiro é um sacrifício em favor do outro, que está em necessidade. E o amor ao próximo é isso. Qualquer pessoa tem uma necessidade. Como eu sei, como eu posso ajudar? Me aproximando da pessoa. Essa semana eu estava ouvindo um programa de rádio, um podcast, sobre amor ao próximo. E uma das coisas que o camarada que falava sobre isso, uma das dicas que ele deu para a esposa dele, depois de estudar sobre o assunto, é quando vê um pedinte de esmolas na rua, por exemplo, no trânsito, ele disse que a maneira de amar essa pessoa não é fechar o vidro, que normalmente a gente faz por medo, porque nós temos medo daquilo que não conhecemos. Pelo contrário, é abrir o vidro e perguntar o nome da pessoa.
conhecer a pessoa, descobrir como nós podemos ajudá-la. É ver a pessoa não só como um objeto invisível que eu prefiro não observar, não ver. É ver como um ser humano. E naquela hora considerar, esse aqui é meu próximo, e eu sou chamado a amá-lo, a suprir a necessidade dele dentro do que eu posso fazer. Qual é a necessidade dele? Ele vai dizer que é talvez o dinheiro para beber, para pinga, né? Ou é para comer, mas eu só vou saber mesmo se eu me aproximar dele, se eu descobrir qual realmente é a necessidade dele. Isso aplicado a alguém no trânsito. Imagine como isso se aplicaria no nosso convívio se nós realmente nos dedicássemos mais a amar uns aos outros, a conversar com as pessoas não só para saber que time elas torcem e como foi a semana delas, mas quais são suas necessidades e como eu posso usar os recursos que eu tenho para suprir suas necessidades ou pelo menos ajudá-lo. Deixa eu pontuar algo aqui. Recebi uma mensagem hoje cedo e é muito prático para nós. A irmã Fátima, quantos conhecem, lembram dela? A esposa do Valdemar. A irmã Fátima há muitos meses tem tido problemas crônicos na sua coluna. E ela tem procurado especialistas, eles têm gasto muito recurso com medicamentos, ela sente muita dor a ponto de não conseguir levantar da cama. E os médicos já disseram, você precisa ser aposentada, não dá para você continuar trabalhando. E ela ainda trabalha. O INSS não deu o laudo para ela, não liberou ela não passou pela perícia. Mas os médicos já disseram, não tem condições de trabalhar, ela não consegue levantar da cama. E hoje ela cedo me mandou mensagem. Ela me disse, pastor, ore por mim, peço para a igreja orar pela minha saúde. Mas também me ajude, indicando algum tipo de advogado, porque eu vou ter que processar o INSS, eu vou ter que entrar com uma ação judicial, para que eu consiga ser afastado. Porque eu não consigo trabalhar, senão eu vou ser demitida. Como nós podemos amar essa irmã? Como nós poderíamos amar essa irmã, essa família? Primeira coisa, o que ela pediu? Oração. Excelente. Mas aí a irmã Ivone disse alguma coisa. O que a irmã disse? Ajudando ela na sua necessidade. E qual é a necessidade da irmã? A gente tem que descobrir, temos que procurá-la. Talvez a necessidade dela seja de alguém que leve até o hospital, talvez a necessidade dela seja que alguém apresente a um advogado, ou algum advogado preste um serviço para essa irmã de maneira voluntária. Talvez a necessidade dela é de alguém para conversar, para chorar. Talvez a necessidade da irmã é que, hoje a mensagem que ela me mandou foi dizendo, pastor, não conseguirei estar no culto. O lamento dela maior era esse, ela começou dizendo isso. Talvez a necessidade da irmã é que nós cultuemos a Deus junto com ela, levemos uma palavra de encorajamento, de consolo. Então, como nós vamos amar uns aos outros? Não só saindo daqui dizendo, nós amamos o próximo. Não, é procurando saber qual é a necessidade do meu próximo e servindo o meu próximo dentro do que eu posso fazer. E com certeza é aquilo que Jesus disse, né? Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque esse tipo de amor não existe em lugar mais nenhum. Só na igreja isso é possível ser manifestado. Perseverança na oração, na intercessão pelos outros, era uma característica muito marcante na igreja de Jerusalém, também nas igrejas do primeiro século. A gente vê isso em especial na igreja de Jerusalém, capítulo 1, verso 14 de Atos. Ele diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Também vemos isso em Efésios 6, 18. Vamos ver Efésios 6, 18. Efésios, eu estou em Gálatas, não pode ser.
Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Também vemos isso em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, as igrejas do primeiro século, elas eram perseverantes em oração, na intercessão um pelos outros. Então, acho que essa é uma característica muito marcante de como amar ao próximo nas igrejas do primeiro século. Não sei se é uma característica nossa de interceder regularmente pelos nossos irmãos, de lembrarmos de orarmos um pelos outros. Não sei, acho que essa é uma prática boa, mas que poderíamos melhorar. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, vemos isso em Atos 2:42. E os ensinos dos apóstolos, qual eram esses? Eram o que Jesus ensinou: ser obediente ao Pai, obediente até a morte. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Então, tudo isso que eles aprenderam com Jesus, essa dinâmica de servir ao próximo, de se entregar pelo outro, era o ensinamento que os apóstolos tinham, e eles perseveravam nisso, em aprender com os apóstolos a como viver em comunidade, em serviço, em entrega uns aos outros. Também ensinando-se mutuamente, e aqui nesse ensinando mutuamente, nós temos uma característica que eu acho muito interessante. Me parece que as igrejas do primeiro século, a gente gosta de enfatizar isso em amor, que a gente tem que corrigir e orientar o irmão em amor. Então, quando a gente vai falar com o outro, a gente fala assim: olha, irmão, eu tenho que reclamar do irmão, mas quero reclamar em amor e tal. É uma característica nossa, ocidental aí. Mas me parece que nas igrejas do primeiro século não é bem assim. Parece que Paulo, quando Pedro está comendo uma pizza de pepperoni com os gentios e começa a se afastar dos gentios, porque chegaram os de Jerusalém, Paulo fala que o repreendeu face a face e na frente dos outros. Então, as igrejas do primeiro século tinham essa característica de ensinar um ao outro, de corrigir um ao outro, de exortar, de encorajar. Parece que a gente perdeu um pouquinho disso. Parece que corrigir o irmão é um parto, porque vai que o irmão não gosta do que eu vou falar. Será que o irmão vai me cumprimentar à noite se eu falar alguma coisa que ele não goste e tal? Mas essa é uma característica muito marcante e que gera desgaste mesmo. As expressões são como ferro afia o ferro. Paulo fala assim para os Gálatas: sofro dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Paulo fala assim: será que eu corri em vão? Será que foi em vão tudo que passei, tudo que sofri por vocês? Vocês estão deixando tudo isso para um outro evangelho que não é nem evangelho. Então, essa dinâmica de ensinar um ao outro, de encorajar um ao outro, poderia também ser um pouquinho mais intenso. Eu poderia aceitar muito mais a correção do meu irmão. Afinal, o meu irmão está interessado no meu bem, assim como eu estou interessado no bem dele. Ok? O que mais que era muito marcante nessas igrejas? Eles se edificavam mutuamente com dons e serviços, dons espirituais, com serviços. Isso a gente tem também muito restrito, não é? A gente tem isso muito restrito hoje. A gente fala, mas ainda é muito restrito. Quando a gente pensa no serviço na igreja, logo a gente restringe a serviço no estacionamento, ou na música, na mídia, no som, mas há inúmeras formas de se servir e de se encorajar uns aos outros no serviço, não só na igreja, mas também em outras situações do dia a dia. Fazendo discípulos, então a gente ama os outros fazendo discípulo, como Jesus Cristo deixou isso muito claro na grande comissão, como chamamos no final de Mateus 28, vão e façam discípulos. Também batizando essas pessoas como forma de inserção nessa igreja,
Então temos muitas maneiras de como amar ao próximo, de como servir ao próximo. Acho que a mais fácil é através da oração e através da intercessão. Então é uma maneira da gente, é um termômetro. Será que eu lembro de orar pelos meus irmãos? Não, eu não lembro de orar pelos meus irmãos. Então as demais coisas que exigem mais ainda, mais sacrifício, naturalmente vão nessa esteira aí. Se eu não lembro nem de orar pelos meus irmãos, que dirá todas as outras formas de amor que eu posso expressar? Alguém? Estouramos o tempo? Timóteo vai dar o laço no sapato e nos despedir, que já demos o nosso tempo. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, reunidos. A gente tem tido a oportunidade de aprender, crescer, ouvir a Tua palavra e ser confrontado. Olhar para Jesus Cristo com uma seriedade, Deus. Pai, não nos deixa sermos filhos mimados, sermos cristãos rebeldes, sermos um povo desleixado. Pai, o Senhor em Isaías condena todo aquele que é chamado para anunciar como um atalaia, como uma alerta, e faz isso de forma desleixada, porque o povo sofre quando não há quem sopre a trombeta para anunciar o inimigo. E quantas vezes a gente pega na palavra de Deus com tanta mediocridade, com tanta falta de anseio por viver a plenitude e honrar Jesus Cristo, o sangue derramado, o alto preço para nos ver imitando os teus passos. Deus, isso não é uma tarefa que vem de nós, vem de Ti. Mas o Senhor nos dá o compromisso, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá mandamentos para que a gente siga. Por favor, que o coração de cada um daqui saia pulsando por dignificar Teu nome, Jesus. Por ter atitudes que falam: digno é o Cordeiro de Deus que veio, é digno de louvor, com as minhas atitudes sacrificiais de amor, de serviço. Pai, desde a nossa esposa, o nosso cônjuge, filhos, parentes, vizinhos próximos, pessoas que atendem no supermercado, irmãos da igreja, colegas de trabalho. Pai, que o mundo veja que esse amor que recebemos é o mesmo que estamos comprometidos a entregar. E assim, de fato, seremos reconhecidos como igreja e faremos diferença no mundo, não com uma placa, mas com vidas. Em nome de Jesus. Assim intercedemos também, Pai, pela irmã Fátima, que o Senhor esteja visitando com Teu consolo e com Tua graça, cuidando da saúde dela. Te rogamos pela provisão de cura, que segundo a Tua vontade, Deus, ela esteja logo reabilitada, e que o anseio do coração dela de estar reunida como igreja aqui, celebrando, recebendo, contribuindo, seja atendido. Te rogamos por isso, crendo que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, assim te rogamos, agradecendo por esse